mais. E oscila, o América perde o jogador. Tem o né? jogo do Santos que você oscila também, porque você tem um bom primeiro tempo, uma partida. Sim. Vai ter um bom primeiro tempo, apesar do 4-1. Concentração meio. O segundo tempo que você pode conversar. E eu acho que o importante hoje é você separar. O torcedor do Vasco ele queria ganhar. Ele viu um São Paulo que, em tese, poderia estar com uma mobilização menor, desfalques importantes, São Januário, torcida. Então, o torcedor do Vasco se anima em voltar a vencer, porque ele teve aquele gostinho das três vitórias seguidas, ele começa a escapar. O Vasco hoje tem a situação de que empata e sai da zona. O que ele falou, 11 rodadas, o Vasco era rebaixado, virtual rebaixado. Só que ele precisa entender que esse jogo aí, o final da fala do Breyer, para mim, é fundamental. Está no pacote. Você empatou e mais que você competiu. Antigamente você competia 10 minutos desse jogo, depois tomar um atropelo. As coisas competem. Ele oscila, tem momento, tem controle do São Paulo, ainda que não seja um controle de muita contundência para criar chance. Sim. Tem um pênalti que você se livra de tomar 1-0, você pode discutir depois se foi pênalti ou não. Sim. E você tem uma recuperação dentro do jogo. Então ele pode olhar e falar, esse time não deixou de jogar ou deixou de apresentar o que sabe. Tem pontos preocupantes para mim. Valores individuais, fundamentais para a retomada do clube. Paulinho Paula e o Verratti não foram bem hoje. Paulinho Paula, segundo jogo individualmente, abaixo. Inclusive, o Paulinho está suspenso para o próximo jogo. É um cara que, para mim, tem sido fundamental. Você tem 2 jogos abaixo, tecnicamente, individualmente dele, pesa. Verratti hoje mal. Para mim, essa recuperação do Vasco, ele é o melhor jogador do Vasco. E aí você tem 2 jogos. O Verratti é o que está brocando, mas ele é o que faz... Santos ele já não vai bem. Até no primeiro tempo já não vai bem. E hoje também. Então, é um ponto de preocupação. Só que o campeonato do Vasco é esse. A conta é muito complicada. Sim. Você tem uma sequência, o Breyer pontuou, dificílima. Você vai ganhar talvez um jogo, você vai competir, vai empatar. O campeonato é esse. Ô Pedro, mas o Vasco não vai decolar para a 12ª, 11ª, 8ª colocação. Ele vai negociar, ele vai ter que secar o rival, porque a conta é muito pesada de um não trabalho lá atrás. O Vasco, e se você entender isso Pedro, e só compreender, detalhe, claro... O Vasco que venceu o Fluminense 4-2, deixou no torcedor a impressão que ele ia decolar. Mas, ô Mauro... Aí vem um jogo com o Santos, Mauro, que é 4-1, vem um jogo com o América, que foi horroroso. Pode ter a impressão que ele tiver. Entendeu? Quando a gente senta aqui para falar, o torcedor precisa entender que é um elenco que vai oscilar, é um elenco limitado. Ele pode ter momentos como aquele. Sim. Paulinho Paula, para mim, muito bem. Mas ele tem uma oscilação que é natural. O Verratti não é o melhor atacante do mundo. Ele vai te entregar muita coisa que você nem tinha. Você sai do 0 para o 4, 5, mas você não vai ter a nota 10 sempre. Mas em comparação... O importante é que está tendo... Hoje o que agrada o torcedor do Vasco é que o time competiu contra um São Paulo que não estava desmobilizado. Não estava. São Paulo não estava desmobilizado. Não. Competiu, se recupera dentro do jogo e aí você pode debater. Pênalti no pé, que não é, o Payet tinha que ter chutado, aquela bola poderia ter sido melhor trabalho. Eu achei o segundo tempo do Vasco até melhor que o primeiro tempo do São Paulo. Foi. Eu acho. Mais contundente. Mas isso é trabalho, Renato. Mas você faz quando tem a bola. Em comparação com o que o Vasco era no primeiro turno, o Vasco já decolou. O Ramon Dias assume o Vasco e o time tinha 21% de aproveitamento. Hoje o aproveitamento do Vasco com o Ramon Dias em 12 jogos é de 50%. Então, esse aproveitamento pode ser suficiente, se mantiver, para salvar o Vasco. E a conta é muito simples. São 12 rodadas, 36 pontos. Se o Vasco faz metade desses pontos, que é 50%, 18. 18 com 27, 45 pontos. É o cálculo do Vasco. E acabou. Em 2024, vamos. Pois é, mas por isso você precisa ser pragmático, como o Ramon Dias tem sido. Empatezinho contra o São Paulo em casa, está nessa conta de 50% de aproveitamento. Tem um negócio para mim que é inegociável, e o torcedor vê. Esse time, ele não falha, ele não peca por omissão dentro do jogo. É isso. Ele não peca por falta de combatividade, ele não peca porque ele entrou com os 4 pneus arreados. Ele pega porque vai ter limitação. Vai ter São Paulo do outro lado, vai ter Inter do outro lado. Não, tem que combinar com o Flamengo, adversário com também. treinador novo do outro lado. Complicado, Mas esse time ele é digno. Esse time começando o campeonato, esse time não sofreria pra caramba. Mas mesmo com esse 50%, o que eu acho é o seguinte, a impressão que quando o Ramon começou a engrenar é que esse time, e aí passa pelo clássico de 4-2, que este time não tomaria 9 bolas. Você pega os melhores momentos do primeiro tempo contra o América, não tem um lance do Vasco e tem 8 do outro lado do América. Aí vai expulso o jogador, volta o segundo tempo, o Vasco vai e ganha de 1-0. Mas esse jogo foi ruim mesmo. Não, muito ruim. O 4-1 contra o Santos, é isso que eu quero te dizer. Eu acho assim, esse time dava a impressão de que, vou perder uma hora, lógico, não vou ganhar todos porque chegou o Ramon e tal, porque eu ganhei do Fluminense. Mas não jogar tão mal quanto o primeiro tempo, não tomar 4 do Santos como tomou. A impressão da torcida do América é
Tem para mim um equívoco de formação, de leitura do que o América dentro de casa, mas tem também um time que no primeiro turno, no segundo tempo que teve aquela bola do Jair, ela não ia bater no calcanhar dele entrar. Tem uma percepção que ele compete, ele sabe quando ele é inferior, ele troca e ele vai lutar até o fim, porque eu gosto, uma coisa que você não tinha. Eu gosto muito do discurso, cara, vou te falar, esse velho me pega. Esse velho me pega porque ele... Não, claro. Ele te pegou com não vai barrar. É isso, porque ao mesmo tempo que ele não tira o pezinho do chão, ele nunca tirou o pezinho. Se a torcida ficou animada, a torcida ficou animada, não foi por ele. Sim. Ele nunca veio com um papo de acabou, não sei o que lá. Agora, ele não tira o pé do chão e ele consegue imobilizar. E é o que o Pedro falou. Se esse Vasco cair, talvez vai ser eu acho que dos que caíram, o mais digno. Sim. Porque é um time que deixa tudo em campo, e me chama muita atenção que foram jogadores que chegaram no meio de ano, que aí você olha e fala, esses caras vêm de Europa, esses caras já têm carreira e tal. Existe a chance desses caras virem só de férias, dar aquela roubadinha e tal. E não, cara, todo mundo chegou com o sangue no olho, os caras estão deixando tudo. Agora é isso, o Vasco... Mas quando o chega dele esse é motivador também, Renato. Quando ele fala não vai cair, bate mas é de mobilização, que eu tô falando. Ele tem essa questão da mobilização, de deixar todo mundo com foco. E o jogo do Santos, por exemplo, para mim é um jogo que o Vasco... Foi o único jogo que o Vasco, para mim, a chave da concentração virou. E aí foi quando o Vasco acordou pro jogo, já tava 3-1. O jogo contra o América, para mim, foi o pior. tomou 2 gols ali, que o Vasco tava melhor no jogo. Exatamente. Tava melhor. O jogo contra o Fluminense... Eu acho que foi um dos jogos que o Vasco nem controlou tanto. Aquele jogo não foi muito real. O Vasco fez jogos melhores antes do Fluminense que não ganhou. Foi muito direto e contundente. Exatamente. Então, assim... E antes do 3-2 era outro papo ali. Exatamente. O papo não era pra ganhar de 4, não. O contra o Santos eu achei um jogo bem atípico, porque foi isso. Foi. Os 10 minutos ali que você desligou, lascou tudo. O segundo tempo a gente tá vendo os melhores momentos. Foi realmente um domínio do Vasco. O Payet perde essa oportunidade e rouba a bola, arranca. Poderia ter batido, mas ele corta também e até serve o Verratti. O Verratti acaba furando, mas eu já vejo o Payet melhor fisicamente. E a gente já pode debater o Payet titular, porque não dá para ficar com um jogador que chegou Talvez não nesse corredor. Não no corredor, mas um jogador para ser o organizador, Sim, jogar vai ter mais o Paulinho na próxima rodada. Sem o Paulinho, você protege mais o meio-campo. O Praxedes é um jogador que também baixou de nível. Os 3 últimos jogos dele, assim como o Vasco oscilou, não foram legais. Então pode ser que o Ramon Dias tenha de mexer nesse meio-campo e inserir o Payet, porque é a cartada que o Vasco deu. O jogador para elevar o nível, e eu vejo que é o momento de apostar no Payet como titular. A gente vai para o intervalo para arrematar uma coisa que pode parecer bobagem, mas que eu acho que é uma dificuldade a mais do Vasco. A gente entrou num momento muito definitivo do brasileiro em que ninguém mais está se dividindo. O Fluminense tem a final da Libertadores, Fortaleza tem a final da Sul-Americana. Então, o São Paulo que o Vasco enfrentou não é o São Paulo que a grande maioria do brasileiro enfrentou. Quando o São Paulo botava reserva, desmobilizado. Isso vai acontecer no jogo com o Inter, que o Inter estava entregando os pontos do brasileiro. Mais difícil. Agora é todo mundo full power, força máxima. Essa é uma dificuldade extra que o Vasco vai ter agora, mas está sabendo competir.